Saudações guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em física Brian Simon. Vamos então às atividades em hidrostática na nossa lista 7. O esquema abaixo ilustra um dispositivo usado pelos técnicos em uma companhia petrolífera para trabalhar em águas profundas, o sino submarino. Determine a pressão no interior do sino. Aí você tem alguns dados, considerando a pressão atmosférica 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado, a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, a massa específica do mar equivale a 1,2 vezes 10 elevado à terceira potência quilograma por metro cúbico. Pause o vídeo, tente resolver levando em consideração que a pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, correto? Então, você tem aqui as variáveis, pressão total equivale à pressão atmosférica, mais uma vez, mais a pressão hidrostática, a densidade do fluido, multiplicado pela aceleração da gravidade, multiplicado pela coluna do fluido. Logo, 10 elevado à quinta, mais 1,2 vezes 10 elevado à terceira potência, multiplicado pelo valor da aceleração da gravidade, multiplicado pela profundidade, onde encontra-se o sino. Então, nós temos um valor de 1,864 vezes 10 elevado à sexta potência pascais. Uma esfera oca de ferro, pesa 300 newtons. Na água, seu peso aparente equivale a 200. Calcule o volume da parte oca da esfera. Você tem essa densidade do ferro equivale a 7,8 vezes 10 elevado à terceira potência quilograma por metro cúbico. E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, pause o vídeo, caso contrário, vamos à resolução. Lembrando que o peso aparente equivale ao peso desse corpo menos o empuxo. O peso aparente, como ele relatou, é igual a 200. O peso do corpo é 300 e o empuxo nós precisamos saber. Isolando a variável que se pede, nós temos empuxo equivalente a 100 newtons. Lembrando que o empuxo é o produto das seguintes variáveis: a densidade, o volume e a aceleração da gravidade. A densidade do fluido multiplicado pelo volume imerso dentro desse fluido, volume do corpo, correto? Multiplicado pela aceleração da gravidade. Substituindo, 100 igual a densidade, que é 1000, multiplicado pelo volume imerso, multiplicado pela aceleração da gravidade. Temos um volume imerso do corpo equivalente a 10 elevado a menos 2 metro cúbico. Então, eu quero calcular o volume do corpo. Lembra que a densidade do corpo é a massa sobre o volume. O volume que está dividindo passará ao primeiro membro da equação multiplicando, e a densidade que está multiplicando no primeiro membro da equação passará dividindo a massa, correto? Então, você tem a razão entre essa massa e a densidade, que equivale ao volume. Então, tem uma massa de 30 e uma densidade de 7,8 vezes 10 elevado à terceira potência. Logo, esse volume equivale a 3,8 vezes 10 elevado a menos 3, correto? Metro cúbico. O que é o volume oco? É o volume da parte oca da esfera. É a diferença entre o volume imerso menos o volume em contrato geral do corpo. Logo, tenho o volume da parte oca equivalente a 2,6 vezes 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Um barco de massa igual a 200 kg está flutuando na água, espalhando-se moedas de 10 gramas no seu fundo até que o volume da parte submersa passe a ser 0,25 metro cúbico. Sabendo que o barco continua a flutuar, o número de moedas espalhadas é igual a... Aí você tem 500, 5 mil, 50 mil, 500 mil ou 5 milhões. Vamos então à resolução. Preste bem atenção. Lembrando que se o barco flutua, ele está em equilíbrio. Seu peso tem a mesma intensidade que o empuxo. Lembrando que o peso é a massa multiplicado pela aceleração da gravidade. Correto? Onde mzão é a massa do barco com as moedas. E o mzinho, o m minúsculo, é a massa de água deslocada. Perfeito? Então, você tem empuxo sendo
A massa sendo o produto da densidade desse corpo multiplicado pelo seu volume, correto? Então, a densidade equivale a 10 elevado à terceira e o volume equivale a 0,25. Eu tenho uma massa de 250 kg. Vamos calcular agora a massa maior. Emissão é dada por emissão equivale a 200 mais M1, onde M1 é a massa das moedas, correto? Então, se eu quero isolar a variável M1, esse 200 está positivo, passará ao segundo membro da equação negativo. Lembrando que eu tenho aqui um resultado e 250 menos 200, que equivale a 50 kg, sendo que a massa de cada moeda é igual a 10 gramas, ou 10 elevado a menos 2 kg. Então, o número total delas será N igual a 50 dividido por 10 elevado a menos 2. Eu tenho 5.000 moedas. Calcule a massa M que deve ser colocada sobre o corpo de 800 kg por metro cúbico de densidade a 0,4 metro cúbico de volume para mantê-lo totalmente imerso em água, como mostra a figura abaixo. Então, temos aqui as alternativas 80 kg, 60 kg, 40, 800, 400 kg. Preste bem atenção, vamos à resolução. Alternativa certa, alternativa A. Lembre que esse corpo ele está em equilíbrio, logo o empuxo será igual ao peso, correto? E temos então o empuxo, a densidade do líquido, o volume imerso do corpo multiplicado pela aceleração da gravidade. Lembrando que eu tenho um peso computado que é a somatória de duas massas, a massa do corpo maior mais a massa do corpo menor multiplicado pela aceleração da gravidade, correto? Pegando a densidade do líquido, que é 1.000, multiplicando pelo volume de 0,4, eu tenho 400. O que aconteceu com a aceleração da gravidade? Ela foi simplificada nos dois membros da equação. Então, você tem 400 igual a massa maior mais a massa menor. Massa maior mais massa menor. Lembre-se que a massa desse corpo é o produto da densidade e o volume, certo? Então, tenho a emissão, que é a massa do corpo maior, mais a densidade multiplicado pelo volume, que é igual a 400, que nós já calculamos, certo? Então, eu tenho a densidade multiplicado pelo volume é igual a 800 multiplicado por 0,8, que equivale a 320. Esse 320 ele está no primeiro membro da equação somando. Passará ao segundo membro da equação subtraindo o 400. 400 menos 320, equivale a 80 kg. Tranquilo? Um bloco cúbico de aresta igual a 4 cm é colocado em equilíbrio, imerso totalmente em um líquido A, de densidade igual a 0,9 grama por centímetro cúbico. Em seguida, o mesmo bloco imerso em um líquido B, ficando em equilíbrio conforme a ilustração abaixo. A densidade do líquido B em grama por centímetro cúbico equivale a quanto? Você tem aqui as seguintes alternativas: 0,4, 1,2, 0,6, 1 ou 0,8 grama por centímetro cúbico. Vamos à resolução. Só preste atenção no seguinte, que no primeiro momento, esse volume do corpo imerso é 50% do total. E no segundo momento, desse líquido B, eu tenho 75% desse volume imerso, correto? Então, preste bem atenção. No primeiro momento, temos o volume imerso sobre o volume do corpo igual à densidade desse sólido imerso em água sobre a densidade do líquido A. Perceba que é 50%, correto? Desse volume imerso. Então, você tem que deixar esse volume em decimal, 0,5 vezes o volume do corpo sobre o volume do corpo. Simplifica volume do corpo sobre o volume do corpo. Eu tenho, então, o 0,9 multiplicando o 0,5. Logo, a densidade desse corpo imerso no líquido A equivale a 0,45 grama por centímetro cúbico. Ainda não acabou, porque eu tenho um momento número 2, no qual eu vou pegar esse mesmo bloquinho e colocar imerso nesse líquido B. Lembrando que, como você pode perceber na ilustração, 75% desse volume imerso
equivale ao volume do corpo, correto? Ou 3 sobre 4 VC sobre VC. Simplifica volume do corpo sobre volume do corpo. Eu tenho 0,75, correto? Ou então 3 sobre 4. Essa densidade do líquido B, ela irá multiplicar no primeiro membro da equação, enquanto esse 0,75, ou 3/4, irá dividir o 0,45. Essa densidade desse líquido B equivale a 0,6 grama por centímetro cúbico. Considere 2 vasilhames abaixo, um contendo água e o outro óleo, com densidade de 1 grama por centímetro cúbico e 0,8 grama por centímetro cúbico, respectivamente. Quanto à pressão hidrostática nos pontos P e Q, podemos afirmar que, alternativa A, ela é maior no ponto P, porque os vasilhames têm formas diferentes. B, ela é igual em ambos os pontos, porque os dois estão na mesma profundidade. Letra C, ela é maior no ponto P, porque o óleo é menos denso que o A. É menos denso que a água. D, só é possível, comparar pressões em vasos de mesma forma. Alternativa E, é preciso conhecer o coeficiente de viscosidade do óleo e o volume dos líquidos para fazer a comparação. A letra certa, querido, é a letra C. A pressão é diretamente proporcional à densidade. Lembre-se disso. 2 tubos são iguais, um contendo azeite de oliva e o outro água. Os líquidos têm o mesmo peso, mas os dois alcançam alturas de 50 centímetros e 46 centímetros, respectivamente. A densidade do azeite de oliva é. Então, perceba aqui que ele dá a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Ele pede para você computar a densidade do azeite de oliva. Preste bem atenção. Ele falou que o peso da água equivale ao peso do azeite. Aí você tem massa vezes aceleração para calcular o peso da água e massa vezes aceleração para calcular o peso do azeite, certo? Preste bem atenção. O que é a densidade? A densidade é a massa sobre o volume, correto? Se eu quiser isolar a massa, eu tenho massa sobre o volume igual a densidade. O volume está dividindo, passará multiplicando no primeiro membro da equação. Então, eu tenho massa sendo a densidade multiplicado pelo volume. Então, perceba, densidade da água multiplicado pelo volume da água, densidade do azeite multiplicado pelo volume de azeite. Lembre-se que o volume de um sólido ele pode ser calculado pela área da base multiplicado pela coluna desse líquido, correto? Então, vamos substituir. Eu tenho a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Eu tenho a área da base, certo? Multiplicado pela coluna de água, igual a densidade do azeite multiplicado pela área da base, multiplicado pela coluna de azeite sobre esse recipiente, dentro desse recipiente. Área no primeiro membro da equação, área no segundo membro da equação, vamos simplificar. Logo, tenho a densidade multiplicado pela coluna desse fluido, igual a densidade do azeite multiplicado pela sua respectiva coluna. Aí perceba que ficou 1 multiplicado por 46 centímetros, igual a densidade do azeite multiplicado pela sua coluna, que é 50 centímetros. Então, isolando a variável que se pede, a densidade do azeite equivale a 46 sobre 50, que isso é igual a 0,92 grama por centímetro cúbico. Um forte abraço e até a próxima aula.